1 Reis, capítulo 18, versículo 1. Sucedeu, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no terceiro ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema na terra. Versículo, vamos encontrar aqui. Muito bem. Versículo 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu perturbador de Israel? E ele disse: Não, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora envia ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe enviou os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. E aí, irmãos, no versículo 30, e Elias disse ao povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Hoje o nosso título, o título da nossa mensagem, é que em tempos difíceis são tempos de juntar cacos. Veja no capítulo 18, versículo 1. Vamos voltar comigo lá. Está em casa? Então abra lá no capítulo 18 e no versículo 1. Sucedeu depois de muitos dias que a palavra do Senhor veio a Elias, no terceiro ano, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Elias, ele é desafiado por Deus para sair daquele lugar de conforto dele. Até então ele estava seguro, ele estava bem. Vimos que num primeiro momento melhor ainda. Lembra que ele estava lá na beira do Querite, sombra, água fresca, os corvos trazendo uma carninha para ele de manhã, uma carninha à tarde. Era só acender uma fogueira, assa uma carninha de manhã, assa uma carninha à tarde. Olha, alguém pode olhar e dizer: até eu, Até eu não preciso ver ninguém, eu não preciso ajudar ninguém, eu posso ficar ali no Querite. Aí Deus secou a fonte. Deus secou a fonte para ele começar a sentir também. Sabe por quê, meus irmãos? Deus dá tarefa para a gente, ele vai cumprir. Tudo o que está dito na palavra vai ser cumprido. Mas Deus espera mais das pessoas. É como Paulo diz, Pedro, lá em Hebreus, que Deus espera coisas melhores de nós. Olha o Elias. Quando é que ele orou por alguma pessoa quando ele estava no Querite? Ele não orou. Lembra que o profeta Jeremias, ele clama pelo povo de Israel. Ele diz: Senhor, Israel é pequeno, Senhor, ele não aguenta. É muito para ele. Então, faltava compaixão, faltava misericórdia no coração de Elias. E quando ele é posto lá na casa da viúva, ele passa a sentir um pouco de compaixão, um pouco de misericórdia, ele passa a ser útil realmente. E a pandemia não, a seca agravando no mundo. Só que é o seguinte, ele estava lá no quarto de cima, ele saía de lá talvez só para comer, estava protegido de Jezabel, protegido de Acabe. Lá fora, meus irmãos, ele não colocava o pé dele lá fora. Então, lá fora o mundo estava se acabando. E ele ali com uma botijinha de farinha, uma outra botijinha de azeite, atravessando aquele tempo difícil. Agora Deus olha para ele, e ele é desafiado. Elias, ele é desafiado para sair dessa segunda zona de conforto dele, onde ele estava bem e ele estava seguro. Então Deus o desafiou: vai até Acabe, apresenta-te diante dele. Agora, irmãos, era sair do país que ele estava, ir lá da onde ele era e encarar as pessoas que desejavam a sua morte. Lembra que ele apareceu no capítulo 17 e disse: olha, não vai chover enquanto eu não orar para chover. Pronto, acabou. E já deu no pé, saiu correndo. Talvez o rei não levou muito a sério
até que a fome se agravou. Mas agora, depois de 3 anos e meio, irmãos, para vocês terem uma ideia, no Ceará, no século XIX, teve uma seca de 3 anos violenta, brava, brava, brava. Morreu quase metade da população cearense na época. Então você pode imaginar como é que era. Então o ódio que esse Acabe estava de Elias. Elias, vai lá, se apresenta para Acabe. Então ir até Acabe seria um ato de fé. Por quê? Com aquela miséria, com aquela nação sendo destruída pela seca, havia um mandato de busca e apreensão para o Elias. O Obadias fala isso. Não houve cidade, não houve país vizinho que o meu senhor, o rei Acabe, não tenha enviado em busca de vós, para pegar, para trazer aqui, né? Ou seja, era para prender, trazer o Elias. Então agora Deus está dizendo, Elias, vai lá e se apresenta para sair dessa zona de conforto. E ao voltar, irmãos, 3 anos e meio depois, Elias encontra um país em cacos, no caos. Uma nação governada por Jezabel e Acabe. Não, é Acabe e Jezabel. Vou colocar Jezabel primeiro e depois Acabe. Meu querido irmão, faça uma diferença na sua mente entre Acabe e Jezabel. Acabe era o mau israelita que abandonou os caminhos do Senhor e, dominado pela sua esposa, ele fez muitas coisas ruins. Ele fazia o que era mal e levava muitas pessoas a fazer aquilo que era mal também, mas ele tinha um limite. Interessante isso. O Acabe, ele tinha um limite. Ele fazia algumas coisas absurdas, é verdade, mas aí, por exemplo, no caso da vinha de Nabote, ele nem pensou, nem imaginou, não passou na cabeça dele que ele, sendo um rei autoritário, ele poderia entrar naquela vinha, tirar o Nabote a tapas, a pontapés e dizer assim, cai fora porque agora essa vinha é minha. Ele não podia fazer isso, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele não podia fazer isso. Então ele tinha um freio, ele tinha um limite, ele tinha alguma coisa dentro dele que ainda era moral. Lembra que ele tinha um profeta preso lá no seu palácio, no calabouço do seu palácio, Micaías? Por que ele não matou o Micaías? Mesmo o Micaías, como ele próprio disse, ele só fala mal a respeito de mim. Irmãos, é porque ele era um mau israelita entregue aos caprichos e maldades da sua esposa, e a própria Bíblia falava isso. E Jezabel ainda o incitava ao mal. É diferente de Jezabel. Jezabel é a rainha má, é a rainha déspota, é aquela rainha que não tem noção. Ela vem de outro país, ela entra lá de paraquedas, institui o baalismo, coloca todos os falsos profetas importados lá da Síria hoje, né, mas antes do Líbano, trouxe tudo de Tiro e de Sidom e colocou lá na sua mesa para almoçar e jantar com ela todos os dias. Ela tinha religião nas mãos. É ela que mandava matar os profetas do Senhor. Ela que, sem nenhuma noção e nenhuma moral, foi lá e mandou matar o Acabe. Irmãos, ela não tinha limites. Mas esse é o mundo que o Elias ele encontra bem pior de quando ele saiu há 3 anos e meio atrás. Por isso, meus irmãos, que mundo ele encontrou? Um mundo completamente dominado pelo mal, um povo dominado pelo baalismo. Essa é outra coisa importante, uma nação tomada pelo baalismo. A idolatria já era centenária em Israel, o baalismo não. Eles adoravam o bezerro, vocês lembram disso? Eles adoravam o bezerro. E o bezerro era uma mistura de javismo com bezerrismo, dava uma coisa estranha lá. Agora, o baalismo era diferente. O baalismo trazia uma coisa horrível mesmo, perniciosa, um culto horrível. Então, irmãos, é diferente.
O país já estava tomado pelo baalismo, tomado pelo mal, e ainda para piorar, a nação estava devorada pela miséria e pela seca. Fome, morte de animais, o êxodo de pessoas indo embora, como aconteceu no tempo de Abraão, no tempo de Isaac. Estão lembrados do próprio Jacó? Eles têm que mudar por causa da seca. Então o país estava vendo pessoas indo embora, muita coisa ruim estava acontecendo ali, as crianças e os idosos morrendo desnutridos, a nação sendo devorada literalmente pela seca. E aí, meus irmãos, o que ele vai encontrar? Um país em cacos, entende? Elias, ele fica 3 anos e meio fora, lá no Querite e na casa da viúva. E quando ele volta, o que ele encontra? Um país em cacos. Agora ele vai enfrentar esse caco, né? Esse caos na sua origem. Como assim, pastor? Ele vai enfrentar os males que atormentavam o povo de Israel. Primeiro Deus mandou ele para onde? Para Acabe. E depois, meus irmãos, ele vai falar com o povo. É importante pensar nessa sequência. Porque primeiro ele vai falar com aquela autoridade que trouxe todo aquele mal, casando com Jezabel, e Jezabel trazendo aquele baalismo todo. E quando ele se encontra com Acabe, como você pode ver no capítulo 18, nós lemos lá, o Acabe olhou para ele e disse: és tu, perturbador de Israel? Ele disse: eu não. Então teve uma troca de farpa aí. Eu não. Eu não estou perturbando ninguém. Quem está perturbando Israel é você. E aí ele enfrenta o mal na origem, toca na ferida. Olha para Acabe e diz: sabe qual que é o problema, Acabe? É que você e a sua casa fizeram o seguinte: vocês deixaram os mandamentos do Senhor e passaram a adorar os Baalins. Aí está o problema. Acabe, eu quero ter um encontro com você e todos os profetas de Baal e todas as pessoas de Israel lá no Monte Carmelo. Eu quero ter um encontro com vocês. Esse foi um desafio, meus irmãos, que o Acabe, inocente na história, ele aceita, ele chama os profetas de Baal, afinal é 450 contra 1. O que pode acontecer numa disputa de 450 contra 1? Ele chama o povo porque ele sabe que ele está numericamente em vantagem, além dele em pessoa está lá. E uma coisa interessante é que quando chega todas as pessoas lá no Monte Carmelo, talvez demorou alguns dias para isso acontecer, e quando chega todas as pessoas, é para as pessoas que ele fala. E a primeira coisa que ele fala é: até quando vocês vão ficar mancando? Até quando vocês vão ficar andando com 2 pensamentos, querendo servir a 2 senhores? Então, Elias, ele tenta enfrentar o mal na sua origem, mostrar para o rei: olha, para onde esse seu casamento com a Jezabel levou a nação, e olhar para a nação e dizer: vocês não sabem que Deus é Deus, que Baal não é Deus? É isso que ele faz. E aí, meus irmãos, Elias lança um desafio para combater a infidelidade espiritual. Assim como Jesus ensinou, ninguém pode servir a 2 senhores, também o Elias está ensinando às pessoas que ninguém pode servir a 2 senhores. Ele diz para aquelas pessoas no versículo 22 do capítulo 18, vamos comigo ali. Disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450. Ele está dizendo para as pessoas: olha, eu estou sozinho, não tem ninguém junto comigo. E aí, dos profetas de Baal são 450. Tinha mais 400 de Azeira que talvez poderia estar lá. Mas ele está sendo firme. Elias, ele lança um desafio, que é o desafio do fogo. Ele diz: é o seguinte, povo, como ninguém falou nada, ele fez uma pergunta, né? Uma pergunta esperando que as pessoas, né? Se Deus é Deus, segue a Deus. Se Baal é Deus, então vocês podem seguir a Baal. Mas ele fala o seguinte para as pessoas, meus irmãos, aqui: olha, vocês vão pegar 2 bezerros, já que vocês não têm resposta, se Deus é Deus ou se Baal é Deus, então eu vou provar para vocês quem é o Deus verdadeiro. É o desafio do fogo.
Vamos pegar 2 bezerros. Eles aí, Baal, aí pega um, eu vou pegar o outro. Eles que façam o altar deles, eu vou fazer o meu altar. Eles vão clamar. E o altar, quer dizer, a oferta que pega fogo, que ser queimada pelo fogo, que esse Deus responda pelo fogo, então esse é o Deus verdadeiro. E o povo concordou com essa palavra no versículo 24, lá no final. O povo respondeu, todas as pessoas, é uma boa palavra, né? Veja que o Elias está querendo fazer, meu irmão, é tratar do mal na sua origem. Ele vai lá e fala assim, olha, o rei introduziu o baalismo junto com a sua esposa. E vocês, pessoas, multidões, vocês estão acreditando em Baal que não é Deus. Ninguém deu resposta, então ele disse, eu vou provar para vocês que só o Senhor é Deus. Essa era a tarefa dele lá, uma da tarefa dele lá, aonde? Lá no Monte Carmelo. E aí, meus irmãos, vamos subir com Elias no Monte Carmelo. O que tem ali? Se você estivesse ali junto, o que você ia ver no Monte Carmelo? Bom, o Elias estava lá. Vamos colocar o Elias lá. Do lado do Elias, talvez estaria o rei Acabe, observando. Certamente ele não ia andar sozinho, estaria com um dos seus generais. Um dos generais dele era o Jeú, futuramente, ou talvez até aqui, nesse momento, um homem completamente sanguinário. Junto ali, ao lado deles, estavam os 450 profetas de Baal, animados com aquela situação. Afinal, como eu disse, numericamente eles eram bem maiores. E aí, meus irmãos, além disso, essa enorme multidão, totalmente perdida, que não tinha resposta para uma pergunta simples sequer: quem é o Deus verdadeiro? Os profetas de Baal, e essa grande multidão, meus irmãos, essa nuvem de pessoas ali, esperando para ver o que vai acontecer. O desafio foi lançado. Antes de passar, nós temos o drama dos baalistas. Eu não vou ler aqui na palavra de Deus o drama dos baalistas, eu prefiro citar para você. Então, já que começou o desafio, Elias disse, olha, vou dar a gentileza de vocês serem os primeiros. E eles pegaram novilho, eles cortaram o novilho, colocaram sobre o altar que eles fizeram lá, e aí, meus irmãos, eles começaram animados. A tradução diz que eles dançavam em cima lá, sabe, do altar, pulava daqui, pulava dali. Eu não sei se você já assistiu o filme de índio, eu sempre assisto, né? Então, aquela mania, né, dos índios, né, dançar ali para chuva, alguma coisa. Ali não era para chuva, era para fogo. Mas eles estavam dançando ali, animados. No começo, todo mundo animado. Meia hora depois, já começou uma certa preocupação, mas ainda com um pouquinho de gás, né? Vamos lá, nós estamos num baile aqui, então nós temos gás para aguentar mais uns pulos, mais umas danças. O problema é que o fogo não descia. Eles diziam, responde-nos, Baal, ou seja, nos dá fogo, Baal, nós precisamos de fogo. Irmãos, daquela euforia, passou para a preocupação, e eles então começaram a clamar em alta voz, para piorar a situação deles. O Elias, que às vezes não era gente, né? Começou de uma forma jocosa, de uma forma escarnecedora até, né? Do Deus deles, dizendo, olha, grita mais alto, pode ser que ele viajou e não está agora, né? Pode ser que ele está dormindo, olha, pode ser que ele está ocupado, vamos lá, gente, vamos lá, né? Incentivando, clamando, atormentando ali do lado. E eles então, da preocupação, eles passaram para as vias de fato. Eles começaram a se cortar, a derramar o sangue ali naquele altar, eles se jogavam sobre aquela oferta. O tempo deles passou, ninguém aguentava fazer mais nada. Aquilo deve ter ficado um lamaçal de sangue ali e nada do fogo descer. Mas tem um versículo que eu quero ler com vocês, que é o versículo 29. Veja aí comigo.
capítulo 18, versículo 29. Sucedeu que, passado meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, não houve resposta, e nem atenção. Irmãos, Elias provou para todas aquelas pessoas, para todos os observadores, para todos os espectadores presentes ali, ele provou que Baal não tem voz, ele não tem palavra. Deus, a palavra dele está acima do nome dele, mas Baal não tem voz, não tem palavra. Baal não tem ouvidos, olha o versículo, ele não tem resposta. Pode clamar, pode chorar, pode se ensanguentar, ele não é um Deus que responde. Baal não atende. Qualquer pedido que for feito é em vão. O salmista diz que eles têm boca, mas não falam, têm ouvido, mas não ouvem, né? Tem nariz, mas não cheiram, tem, olha meus irmãos, perna, mas não anda. Por quê? Porque são nada, diz o salmista. E semelhante a eles são todos os que neles creem. Esse é Baal. Ele não ouve, ele não responde, ele não atende. Assim acabou, de forma frustrante, a situação dos baalistas. Mas nós estamos aqui subindo com Elias no Monte Carmelo. É a vez do Elias. Capítulo 18 e versículo 30. Então disse Elias a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou-se a ele. Chegai-vos a mim. O povo chegou a Elias. E aí diz mais: e ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. Antes de qualquer coisa, e aqui vai o tema da nossa mensagem, em tempos difíceis, em tempos de caos, é preciso o quê? Ajuntar cacos. Junte os cacos. Seja você um juntador de cacos. O altar estava quebrado. Está escrito aqui, meus irmãos, no versículo 30. Você pode ler. Você que está em casa pode ler. O altar estava quebrado. Provavelmente foi o inimigo que quebrou. Mas o inimigo só quebrou porque foi permitido pelo próprio povo de Israel que eles fossem lá e quebrassem. Estava tudo destruído. Seria mais fácil para ele deixar o altar quebrado. Eu lembro os irmãos que às vezes reformar uma coisa dá mais trabalho que construir uma coisa. E as pessoas não gostam de nada que é quebrado. Nós estamos vivendo essa geração que não quer nada quebrado. Ah, o meu sofá quebrou, compra outro. Ah, meu violão quebrou, compra outro. As coisas quebradas não servem para mais nada. Uma pessoa que trabalha num serviço aí, se ela machucar, pronto, ela não vai servir para mais nada. E que alguém olhe e diga que eu estou errado. Seria mais fácil deixá-lo quebrado, sem ter que remexer em entulhos. Agora, Elias ajunta os cacos, ele restaura o altar, versículo 31. Ele tomou 12 pedras, conforme o número das tribos de Israel. Eu fico imaginando Elias colocando de volta pedra sobre pedra, buscando as pedras que estavam afastadas, juntando aqueles cacos. Ele é o ajuntador de cacos ali no Monte Carmelo. Cada pedra representava uma tribo de Israel. No coração de Elias, o Israel de Deus tinha que ser restaurado. Mas o reino estava dividido. Não tem mais 10 tribos, 12 tribos, agora é 10 de um lado, 2 do outro. Não no coração de Elias. Elias, ele está ali para juntar cacos. Juntar os cacos. O que representa o altar, irmãos? O altar
é o lugar de adoração. O altar representa a nação de Israel. Representa o povo de Israel que deveria adorar a Deus. Também representa o nosso coração, a pessoa em si, cada um de nós. Representa a nossa igreja. Todas as igrejas que porventura venham um dia a se quebrar ou que estejam quebrados. Corações que venham a se quebrar ou que estejam quebrados. Representa a nossa família. Porque a nossa família pode se quebrar, mas se não se quebrar, existem muitas famílias quebradas. Representa o próprio pecador, que foi criado para a honra e a glória de Deus, como aquele altar lá no Carmelo. Ele foi criado para que Deus fosse adorado. Eu e você fomos salvos para adorar a Deus. A nossa família deve adorar a Deus. A nossa igreja deve adorar a Deus. E aí, meus irmãos, eu digo para você, pode ser que se quebre, pode estar quebrada, pode. Mas eu digo outra coisa, olha o que Elias está fazendo. Ele está juntando caco por caco. O altar quebrado pode representar algo ruim que aconteceu, como eu disse, houve espaço para o inimigo e ele quebrou aquele altar. Mas agora, meus irmãos, o altar está sendo reconstruído. Ele invade um coração, ele invade um lar, ele invade uma igreja, ele invadiu a nação de Israel, ele quebrou, mas o Elias, ele está ali para juntar os cacos. E é bom saber que Deus, ele deseja restaurar a vida espiritual de Israel. Ele deseja restaurar cada coração, cada família. Ele deseja restaurar a igreja, cada igreja. E eu tenho uma outra coisa para dizer. Ele pega no versículo 32, com aquelas pedras, ele refaz o altar. Ele restaura o altar. Ele repara o altar. Versículo 32, com aquelas pedras, ele edificou o altar em nome do Senhor. Não é em nome do Elias. Não é em nome do altar. É em nome do Senhor, pois fez uma vala ao redor, segundo a largura de 2 medidas de semente, pôs a lenha e cortou o bezerro em pedaços, pôs sobre a lenha, ou seja, colocou o bezerro sobre o altar. Os cacos que ele juntou virou o altar, mas aquele altar só teria utilidade, só teria valor se o bezerro estivesse sobre ele. Poderia colocar a lenha, poderia fazer a vala, poderia, meus irmãos, colar aquelas pedras de uma forma que jamais elas se quebrariam. Mas aquele altar restaurado, sem o sacrifício, de nada serviria. Seria para adorno, para enfeite, ou para virar uma pedra de tropeço, para alguém tropeçar. Ele não levantaria um altar para não ser usado. Às vezes a pessoa acha que vai ser assim, né? Vamos restaurar uma vida, mas vamos abandonar ela, deixar ela de lado, vamos humilhar e tal. Isso não é o pensamento de Deus. Pode ser o pensamento do diabo, de Satanás, mas esse não é o pensamento de Deus. Não faz sentido juntar caco. Ele põe o novilho lá. Sabe por quê? Porque o que dava autoridade, o que dava utilidade para aquele altar, não era a beleza das pedras, a qualidade das pedras, a mão profética de Elias. O que dava autoridade para aquele altar era o sangue que foi derramado em cima dele. O que dava autoridade era o novilho que estava em cima. Meus irmãos, o que nos dá autoridade, o que realmente nos ajuda na restauração, não é a beleza da pedra, da pessoa, é o sangue do Cordeiro,
é isso que é posto no altar. Agora esse altar tem muito valor. É assim. Então, meus irmãos, foi o sacrifício que deu valor. A ação purificadora do sangue de Jesus restaura todo o erro e toda a culpa de Israel. Quando você olha para essa figura de Elias, você ainda está no Monte Carmelo junto com Elias. Você está lá. Eu chamo você para você ficar lá, naquele monte junto com ele. Hoje o Natan estava me dizendo: ei, pastor, eu entrei no quadro de troféu da Juve. Falei, opa, calma lá, como? Né? Ei, espera aí. Não, tem um aplicativo no meu celular que eu vou entrando, entrei na sala de taça, tudo. Eu disse, ele está famoso aí, né? Mas presta atenção, eu queria que você entrasse onde o Elias estava e visse que Baal falhou e que a oferta de Elias não vai falhar, e nem a sua oração. O seu altar está restaurado. Sabe por quê? Porque ele é um ajuntador de cacos. E aí, olhando para Elias, juntando aqueles cacos, nós nos lembramos do maior catador de caco que esse mundo já viu. Jesus. Ajuntando os cacos, ele era o ajuntador de cacos. Ele amava vidas quebradas. Ele restaurava vidas, vasos quebrados. Ele ajuntava aqueles vasos, aquelas vidas, aqueles cacos, e ajunta ainda hoje quantas vezes for preciso. Porque Jesus, ele é o maior juntador de cacos que esse mundo já viu. Veja as histórias de Cristo, são histórias de misericórdia, são histórias de compaixão, são histórias de amor, são histórias de restauração de vidas. Jesus, você olha para Elias, você lembra de Jesus, o ajuntador de cacos. Em tempos difíceis, há muitos cacos para juntar. Mas tem gente que prefere chutar os cacos para mais longe ainda. E nós estamos assistindo muito isso. E se você quiser, você pode chutar os cacos também. Seja um chutador, e eu dou um conselho para você. Não chute com o pé porque machuca. Pegue um coturno e chute. Você pode espalhar mais pedras ainda. Mas sabe que haverá o tempo de se ajuntar pedras. Você prefere ajuntar ou pisar? Ou seus cacos um dia, dando exemplo para você. Seja um valente capaz de restaurar vidas, de ajudar igrejas, de lutar pelo pecador, de ajuntar os cacos de pessoas, de famílias, de igrejas. Nesse tempo de pandemia, imagine quanto caco tem para se ajuntar. Eu falei uma mentira ontem lá na igreja, em Júlio Mesquita, mas não foi porque eu quis, eu fiz uma contagem errada. Me mandaram uma foto, faltando um pedaço. O que daria um total de 10, correto? Agora, daqui a pouco eu estou que nem a Dilma fazendo conta. Vocês me corrigem, tá? Vocês me corrigem. Eu errei, eu dilmei, né? Mas foi sem querer. O pastor, ele tinha menos de 50 anos. Ele tinha 6 filhos, que é dele. Mas ele tinha adotado mais 6 crianças. Na verdade, ele morreu e deixou a esposa com 12 filhos. 12. Você acha que tem caco para juntar aí? Que uma família dessa não precisa de ajuda? Uma pessoa que fica muito tempo doente, volta para casa, você acha que essa vida não tem caco para juntar? Uma pessoa, como nós falamos hoje de manhã, Jesus disse, você quer me receber bem na sua casa? Então, olha, vai me visitar, vai me cobrir,
traz um copo de água para mim, né? Traz um prato de comida, me visita na cadeia. Hã? É o que Jesus disse. Se uma pessoa sai da prisão, você acha que não tem muito caco para juntar? Essas famílias que perderam o emprego aí, não são poucos, no pedido de oração do irmão Marcos. Quantos comerciantes de Marília não tem dinheiro nem para mandar o funcionário embora? Estou errado, irmão Marcos? Não tem. Você acha que não tem caco para juntar? Na tua igreja, você acha que não tem caco para juntar? Mas se você quiser, sai chutando. Faça isso. A primeira coisa que o Elias fez foi ajuntar os cacos, juntando cacos. Não basta juntar cacos, não basta restaurar, é preciso orar. Olha, irmãos, ele colocou no novilho ali. Ele fez umas gracinhas, mandou jogar água, né? Fez uma pirraça, para que o milagre ficasse mais claro na vida das pessoas. Mas antes do milagre acontecer, a oração dele é maravilhosa. Elias faz uma oração, porque não basta restaurar, é preciso orar. A expectativa de Elias, naquela batalha, ela era revelar quem Deus era trazer o coração das pessoas de volta para Deus, era eliminar a idolatria. Essa era a expectativa de Elias. E aqui vamos, meus irmãos, no versículo 36. Sucedeu, já está acabando, tá? Sucedeu que, oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, manifesta hoje, Senhor, que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e conforme a Tua palavra, eu fiz todas essas coisas. Revela-te, Senhor, revela-te. Ele está pedindo para que Deus se revele. Ele pede para que Deus traga o coração das pessoas de volta. Versículo 37, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus, e que Tu fizeste tornar o seu coração. Veja só, ele não ora só para que a mãe de Deus se manifeste, tinha um propósito nessa manifestação, e o propósito maior dessa manifestação é para que as pessoas voltassem para Deus. Volte para o Senhor. É a oração. Nesse processo de juntar caco, cada caco que você pega, cada caco que você ajunta, cada pedra que você coloca no lugar, você deve fazer debaixo de oração. Agora eu acho um absurdo as pessoas orar e chutar caco, orar e ficar mal falando, orar e nem ore. Não seja hipócrita. Orar colocando pedra sobre pedra, juntando os caquinhos. É isso que o Elias faz. Elias é duro, mas ele abraça o seu povo quebrado. É o abraço do amor, é o abraço do amor divino. Meus irmãos, Elias descobre uma outra coisa, que juntar cacos é um trabalho mais demorado do que ele imaginava. Versículo 38, o fogo caiu, e o fogo foi tremendo, consumiu o holocausto, o altar, a vala, a água que estava na vala, levou tudo, a oferta. Versículo 39, o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí começou um clamor, e Elias disse: vamos pegar esses falsos profetas e vamos dar fim neles. Meus irmãos, agora quem estava eufórico, quem estava meio fora da casinha e da medida, era o próprio profeta Elias. Ele disse: agora a vitória foi completa, a vitória aconteceu, e foram mesmo, lá pelo ribeiro de Quizon, e os falsos profetas foram destruídos, e ele agora começa a orar, já manda a chuva, resolve o problema da chuva, avisa o Acabe, corre, senão a chuva te pega, e ele sai correndo, e ele vai até chegar na entrada de Samaria, que está em Jezreel, e fica lá. Ele se mostra muito animado,
porque o povo agora está do lado dele. E ele conseguiu dar fim em muitos profetas baalistas. A chuva veio, tempestuosa. Ele se sente vitorioso. Pela primeira vez, ele se sente vitorioso. Ele acreditava que a guerra estava ganha, mas ele teve uma decepção muito grande. No capítulo 19, no versículo 3, é dito que ele veio, se levantou, e para cá, escapar a sua vida, ele lá vai embora fugindo, vai fugir. Eu não vou falar disso hoje. Eu vou falar disso a semana que vem, tá? Mas é só para lembrar os irmãos que nesse processo de juntar cacos e orar, a tarefa não é tão simples assim. É uma tarefa mais árdua. Exige perseverança. Pula uma, meu filho. Pula uma. Eu quero rapidamente lembrar de 2 profetas. 2 histórias e 2 revelações. O profeta Jeremias e o profeta Ezequiel. O profeta Jeremias, ele profetizou quando Israel ainda estava na terra. E o que aconteceu? Deus lhe revelou aquela imagem, né? Mandou ele ir lá na casa do oleiro. O oleiro estava fazendo o vaso. O que aconteceu com o vaso? O vaso se quebrou. E o que o oleiro fez? Juntou os cacos. Mas a Israel ainda estava na terra. Aquela, meus irmãos, foi uma imagem que ele não esqueceu. Deus ajunta cacos. Deus, ele junta cacos. Alguns anos depois, Ezequiel é o profeta do exílio. E ele está lá no meio das pessoas no exílio. E a nação de Israel já não existia mais. Não tinha mais a nação de Israel. E Deus deu uma visão para Ezequiel, que é a visão do vale de ossos secos. Vale de ossos secos. E a frase é essa: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Deus disse: você acha que esses ossos podem reviver? Ele, sei lá, né? Só o Senhor pode saber disso, né? Aí então Deus disse: eles vão reviver, né? Aqui, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Daqui a pouco começou um barulho, uns estralos, ossinho batendo com ossinho, é mão juntando com braço, é braço juntando com ombro, é ombro juntando, meus irmãos, com sei lá mais o que, né? E aí junta tudo, e quando ele olha assim, ué, os ossos estão tudo juntos, lá vem nervo, lá vem carne, lá vem pele, lá vem tudo, e Deus faz sopra o Espírito. Deus junta cacos. E é por isso que eu quero deixar uma frase para vocês, que é essa aqui. Deus, Ele nos abraça tão forte. Ele te abraça tão forte. E me abraça tão forte. Em Cristo, tá? Que é uma frase célebre do irmão Félix. Salvação em Cristo. É assim que ele dizia sempre. Deus, ele te abraça tão forte em Cristo, tá? Que todos os pedaços quebrados dentro de você se juntam novamente. Esse é o nosso Deus. Você vai ter que tomar uma posição nesse tempo de pandemia. Você vai sair chutando os cacos ou você vai ser um ajuntador de cacos? Irmãos, a pandemia vai mudar muita coisa em empresas, nos lares, nas igrejas, afora os problemas locais. E você? Você acha que você não pode ser usado por Deus? Ore para Deus e diga: Senhor, eu não quero destruir mais o altar. Eu não quero mais ser um destruidor de vidas, eu quero ajudar a juntar os cacos. Me ajuda, Senhor, a ser um ajuntador de cacos. Você pode abaixar sua cabeça e pedir isso para Deus?